para falar sobre o caso Cesare Battisti, que nesse momento está voltando para a Itália, viajando para a Itália, onde finalmente vai cumprir a prisão perpétua. Desde ontem a Jovem Pan vem acompanhando a prisão, aliás, se deu no sábado à noite, e desde ontem toda a negociação, inclusive com uma reunião no Palácio da Alvorada com o presidente com o presidente Jair Bolsonaro, depois da decisão de Michel Temer do fim do ano passado, com os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e também o general que integra as forças e também fez essa discussão ontem em Brasília, o general Heleno. Então, a Vera daqui a pouco volta com as informações para falar e para discutir mais esse assunto. E agora, como é que fica essa discussão, esse debate, se ele deveria ou não ter voltado primeiro para o Brasil? Aliás, é o que defendia o governo de Jair Bolsonaro, ele deveria voltar ao Brasil para aí sim ir para a Itália, mas houve um acordo direto entre o governo da Bolívia e também as autoridades italianas para que ele fosse levado diretamente para a Itália. Agora sim, Vera Magalhães, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Hoje não estou com vocês aí no estúdio, estou aqui nesse cenário um pouco diferente, mas quarta-feira estarei aí em estúdio fazendo jornal com vocês. Ótimo, Vera. Agora, falando sobre Cesare Battisti, a condução dele direto da Bolívia para a Itália, como nós falávamos aqui, frustrou de alguma maneira os planos do governo de Jair Bolsonaro? Ainda assim, uma vitória política para o governo de Jair Bolsonaro? É isso, Vera? Quais são os fatos dessa prisão? Foi bom que enquanto dava esse problema com o áudio, você refez um pouco a história, o histórico dessa prisão, Tiago. Certamente é uma vitória política. Em poucas semanas de governo, Jair Bolsonaro conseguiu ver resolvido um problema que ele pretendia enfrentar, prometeu enfrentar durante a campanha, disse que revogaria o asilo que o Lula tinha concedido ao terrorista Cesare Battisti e o fez. Nem precisou fazê-lo, aliás, porque o Temer fez por ele, e o próprio ministro Luiz Fux do Supremo cassou uma liminar que impedia a sua extradição. Então estava tudo pronto para a extradição quando Battisti de novo fugiu, foi para a Bolívia e foi preso por autoridades bolivianas. Essa ida direto para a Itália frustra, de certa maneira, aquela ideia de exibir o Battisti como um troféu político que havia. O governo se apressou a mandar uma aeronave para buscá-lo lá. O general Heleno falou a respeito. O ministro Sérgio Moro também tinha interesse nessa vitória. É algo que é concernente com a sua pauta de endurecimento aí com crimes ligados à corrupção, crimes ligados a mortes violentas. O Battisti é um homicida, matou 4 pessoas na Itália quando fazia parte do grupo guerrilheiro Proletários pelo Comunismo. Então, tudo isso interessava ao governo brasileiro para dar um fecho a essa história, um fecho de que houve uma mudança de direcionamento político em relação ao entendimento sobre o que o Battisti é. O governo Lula tratou Battisti como um militante político, injustamente condenado, duramente condenado. E agora o Supremo Tribunal Federal e o governo reconhecem Battisti como um terrorista condenado por homicídios, e assim se daria o fecho a essa história. Indo direto para a Itália, no entanto, o governo italiano evita que tenham de ser cumpridas cláusulas do Tratado de Extradição com o Brasil, que impediria, por exemplo, a prisão perpétua de Battisti. Por esse tratado, e o Brasil é signatário dele, o Supremo cita as cláusulas do tratado nas suas decisões, o máximo da pena que ele poderia cumprir seriam 25 anos. Então não poderia haver prisão perpétua. Levando Battisti como fugitivo direto da Bolívia para a Itália, o governo italiano não precisa cumprir essa cláusula e pode aplicar a pena a que ele foi condenado lá, que é de prisão perpétua, Tiago. Agora, Vera, esse caso é mais um em que a esquerda do Brasil se mostra bem desconectada com a opinião pública. Qual é o saldo para o PT? Inclusive, ontem numa postagem, Jair Bolsonaro fez uma acusação direta ao PT, dizendo que foi o governo do PT que manteve Cesare Battisti aqui no Brasil. O que é verdade, né, Tiago? O que é verdade. O Battisti fugiu da França para o Brasil motivado pelo fato de que um governo do PT, portanto de esquerda, tinha assumido o poder aqui um pouco antes e que teria um tratamento diferenciado com ele. A França tinha um entendimento quanto a abrigar ex-guerrilheiros políticos, mudou esse entendimento e ele fugiu de lá
para o Brasil, já achando que teria guarida aqui, o que encontrou de fato. O Supremo decidiu pela extradição, porque ela é concernente com tratados do qual o Brasil é signatário, dos quais o Brasil é signatário. E aí o Lula entrou no caminho e fez um puxadinho, segundo o qual a última palavra caberia a ele, e ele concedeu um asilo. Isso vigorou ao longo aí de muitos anos. Foi tomado dias antes da Dilma Rousseff assumir, em 2011. A decisão foi ainda no finzinho de 2010 e permaneceu até agora, no finzinho de 2018, quando foi revogada pelo Temer. O PT segue fazendo o discurso de que Batista é um injustiçado, é um guerrilheiro, é um militante político, quando na verdade ele matou 4 pessoas. Fazia parte de um grupo bastante violento, responsável por várias ações. A sua condenação na Itália, eles dizem que ele foi condenado à revelia, foi condenado à revelia porque já era um foragido desde então. A sua condenação foi possível graças à delação de um ex-companheiro de grupo que relatou a forma como ele agia. E a própria prisão do Batista na Bolívia, você vê as fotos, Thiago, você vê alguém que age com cinismo diante de uma decisão como essa de prendê-lo e mandá-lo de volta para a Itália. Então, ver alguém arrependido, todos os fatos dele casar com uma brasileira, são calculados pela mente de alguém que pensa politicamente. Então o PT, ao defender Batista até hoje, algo que não tem adesão nenhuma na sociedade brasileira, nem nos próprios eleitores do partido, mostra uma desconexão profunda com os novos anseios do Brasil, mostra que não tem pauta nenhuma para oferecer à sociedade, para tentar voltar a ser uma opção de poder, e fecha uma semana tenebrosa, em que a Gleice Hoffmann foi lá ficar ao lado do Nicolás Maduro, naquela posse de uma eleição fraudulenta, de alguém que hoje comanda uma ditadura bastante cruel com os seus compatriotas, e fecha com apoio ao Cesare Battisti. Uma semana para qualquer partido querer esquecer, mas o PT segue acelerando rumo ao abismo, Thiago. Ô Vera, bom dia de trabalho para você e até mais tarde. Logo mais aí nos estúdios no 13. Já. Tchau, tchau.